Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui para o canal e eu estou falando com vocês aqui um pouco sobre o meu estudo voltado para a Constituição Federal. Como eu falei para vocês, durante essa minha preparação para o CNU, eu também venho me preparando para outros concursos, como foi o exemplo da Caixa Econômica Federal, e agora este é um outro da qual eu estou me preparando, e é importante nós termos um pouco do conhecimento da Constituição Federal, por mais que não venha cair diretamente, com este nome, Constituição Federal, nós sabemos que todos os direitos que nós temos no Brasil nasce da Constituição. É importante nós sabermos um pouco, de onde nasce, qual é a fonte do nosso direito, Nós estamos falando aqui sobre a classificação do direito. Nós já temos o primeiro vídeo aqui no canal e agora nós vamos dar continuidade. Nós paramos aqui no 2.5 quanto à extensão, que é a classificação apresentada por Bonavides. Bonavides é um autor, muito conhecido na área do direito constitucional. Vamos já dar iniciar a leitura, a classificação da Constituição concisa ou breve, que não é o nosso caso, já vou logo adiantando, tá? Abrange apenas princípios gerais ou regras básicas de organização e fundamento do Estado. Em regra geral, é uma Constituição material, isto porque apresenta a matéria constitucional em sentido estrito. Exemplo, Constituição Americana, Francesa de 1946, as chilenas de 1833, 1925 e a Dominicana de 1947. Por mais que a nossa Constituição também seja material, mas ela não é concisa e nem é breve, meus amigos, porque ela tem 250 e poucos artigos, Não podemos chamar isso de breve, porque temos outros exemplos aqui de Constituição mais breve, O nosso caso é a Constituição prolixa. Prolixa eu associo assim com pessoa que fala muito, com pessoa que fala, sabe? Então foi assim que eu decorei, É importante nós criarmos essas técnicas para associarmos as palavras a fatos do nosso cotidiano, Para nós não esquecermos ou até mesmo lembrarmos com mais facilidade durante a prova, Continua, iniciando a leitura. Traz matérias alheias ao direito constitucional, propriamente dita, e ainda preocupa-se em regulamentar os assuntos que tratam, deixando a legislação ordinária pouco deste papel. Exemplo, a Constituição Brasileira de 1988. Aí vocês podem estar se perguntando, mas o que é a matéria alheia ao direito constitucional? A matéria-lei e o direito constitucional são o quê? É o direito tributário, O direito tributário nasce na Constituição. É uma matéria-lei, por quê? Nas outras constituições, como eu já citei aqui, a matéria tributária não é obrigada a estar na Constituição, porque não são direitos fundamentais, mas é importante ter, porque é o nosso modelo que nós escolhemos, certo? Ali também nós temos outros direitos que não são tão, como eu falo, íntimos com direitos fundamentais, Vamos dar continuidade aqui. Nós vamos para o item 2.6 quanto à estabilidade. A nossa Constituição ela é rígida, tá, meus amigos? Alguns doutrinadores brigam se é ou se não é, mas aqui não é o nosso momento de discussão. Aqui nós só estamos lendo, conversando um pouco sobre o assunto. E aqui, iniciando. Mas só para deixar claro que a doutrina majoritária aceita que a nossa Constituição é rígida, tá? Vamos lá. É somente alterável mediante processo solene e exigíveis formas especiais, Daqui a pouco eu falo mais sobre essa forma especial. Dando continuidade. Diferentes e mais difíceis que a de formação das leis ordinárias ou complementares. Esse é o caso da Constituição brasileira, pois ela só se altera mediante processo de emenda constitucional. Perfeito, chegou no ponto onde eu queria falar com vocês. Só um instante. Aqui, falando um pouco das emendas constitucionais. Como eu falei
no vídeo anterior, a Constituição de 1988, que foi elaborada no ano de 1988, ela não é a mesma que nós temos em 2024. Por quê? Ela sofreu alterações, mas isso não quer dizer que ela deixou de ser eficaz. Muito pelo contrário, essas modificações elas são necessárias para que a lei acompanhe a sociedade, para que a lei acompanhe os direitos fundamentais do indivíduo, certo? Então, ela é rígida por quê? Porque não é de qualquer forma que nós modificamos ela. Existe uma forma, existe um rito específico, existe uma solenidade que é chamado de processo de emenda à Constituição. Eu vou falar aqui para vocês só por questão de curiosidade para vocês, mas não que todas as provas venham cobrar, né? A emenda constitucional ela é feita pelo Congresso Nacional, como eu falei para vocês, que é composto pela Câmara dos Deputados e os senadores. Quando o Congresso Nacional está reunido, é necessário 3/5 dos votos do Congresso Nacional, certo? Deve ser tramitado nas duas casas do Congresso Nacional, como eu falei para vocês, Câmara dos Deputados e dos senadores, né? E em cada casa deve ter 2 turnos, certo? Isso aqui é só mesmo para fins de relembrar a matéria, de compartilhar com vocês, tá bom? Aqui, a Constituição flexível não é o nosso caso e nem a semirrígida, mas nós vamos ler aqui, tá? É a que pode ser livremente modificada pelo legislador segundo o mesmo processo de elaboração das leis ordinárias. Só fazendo um adendo aqui à Constituição rígida, que eu lembrei, tá? A nossa Constituição, ela só pode ser modificada por processo de emenda à Constituição, né, que está previsto no artigo 60, mas ela tem outro requisito. Ela não pode ser modificada durante o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, que esses são alguns critérios temporal chamado, né, são critérios temporais, da qual a Constituição não pode ser modificada, tá ok? Só mesmo relembrando aqui a matéria com vocês. A Constituição flexível eu já li, Constituição semirrígida, alguns doutrinadores questionam se a nossa é semirrígida, tá? Mas não é o nosso foco aqui discutir a doutrina, como eu falei para vocês, tá ok? E dando continuidade na leitura. É a que contém uma parte rígida e uma flexível. Em síntese, a atuação constitucional brasileira é formal, escrita, dogmática. Ah, tá. E aqui já vai entrar aqui no resumo, né, do que é a nossa, de quais são as características adotadas pela nossa Constituição, tá? Porque eles fizeram um texto bem breve aqui, né, da Constituição semirrígida, tá? Vamos já passar aqui para a nossa síntese. A atual Constituição brasileira é formal, vou até marcar aqui com vocês, formal, escrita, dogmática, promulgada, rígida, analítica, dirigente e prolixa. Eu não lembro, analítica ou rígida, tá? O item 3, que é o significado da supremacia da Constituição. Muitas das vezes, nas questões, nós podemos ver supremacia da Constituição, supremacia da Constituição. Muitas vezes nós não sabemos o que é, mas vamos aqui dar uma leitura no material. A supremacia da Constituição é um princípio fundamental, já vou até marcar aqui com vocês, do Estado Democrático de Direito, que estabelece que a Constituição é a norma mais importante do ordenamento jurídico de um país. Isso significa que todas as demais normas jurídicas devem estar em conformidade com a Constituição e não podem contrariá-la. Como eu falei para vocês, a Constituição é como se fosse a mãe, né? E as demais leis é como se fossem os filhos. Antigamente, não vou dizer hoje, tá? Porque as coisas estão mudadas, mas antigamente os filhos não contrariavam os pais de jeito nenhum. Os filhos tinham medo de contrariar os pais, né? Hoje é outro papo, já não vou entrar nesse assunto. Então, a mesma coisa aqui. Quando eu trouxe o exemplo para vocês, isso se aplica porque a Constituição, ela é como se fosse a mãe, as demais leis como se fossem as filhas, e as normas jurídicas devem estar em conformidade com a Constituição, não podendo contrariá-la, tá? Por exemplo, se a Constituição fala que
A criança ou adolescente tem que estar na escola. Estou resumindo aqui de uma forma grosseira, tá bom? Não pode vir uma lei civil ou qualquer lei falando que o adolescente, a criança ou adolescente pode escolher se vai ou não à escola, tá bom? Porque isso vai contrariar a Constituição, tá bom? Para isso, nós damos um nome mais específico, mas este aqui não é o momento, tá? Continuando a leitura. Assim, a supremacia constitucional implica que qualquer norma que vá de encontro aos conceitos nela contida é inconstitucional. Aqui. Foi o que eu falei para vocês, que quando uma lei contraria a Constituição, nós damos um nome específico, né? E o nome específico é a inconstitucionalidade, né? Quando uma lei inferior contraria a Constituição, nós podemos declarar a inconstitucionalidade da lei, tá? E, portanto, não pode ser aplicada. Além disso, todas as autoridades públicas devem respeitar e defender a Constituição. Todas as autoridades, tá bom? Porque quando nós pensamos assim, muitas das vezes as pessoas podem pensar assim, poxa, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles estão fazendo o que eles bem querem, eles estão legislando do jeito que eles querem e tal. Na verdade, não. Todos, sem exceção, né, devem respeitar a Constituição e defender, certo? Então, até mesmo os juízes, né, os ministros, os desembargadores, os membros do Ministério Público, todos devem defender a Constituição e não é fazer o que eles bem querem e legislar da forma como eles bem querem, tá ok? Muitas das vezes até parece, né, mas eu aqui, como operadora do direito, não estou aqui para criticar, só estou, né, trazendo alguns apontamentos aqui. Uma vez que ela representa a vontade e os interesses do povo expressos por meio do poder constituinte originário. Aqui, ó, vamos guardar este nome poder constituinte originário para outro momento que nós iremos falar sobre, né? Mas eu vou dar uma breve explicação. A Constituição de 1988, ela é considerada originária. Por quê? Porque ela rompe com a Constituição anterior, a de 1988, e ela traz o status de uma nova Constituição originária. Ela inaugura a nova Constituição, que é chamada Constituição Cidadã, que traz novos direitos, traz novos deveres, tá ok? Isso aqui é uma síntese, mas vamos continuar aqui a leitura, tá ok? A supremacia da Constituição garante a estabilidade e a segurança jurídica. É importante também a estabilidade e segurança jurídica de um Estado democrático de direito, pois estabelece um sistema hierárquico das normas. O sistema hierárquico das normas é a mesma coisa de dizer que a Constituição é a mãe e as demais normas são os filhos, estão abaixo da Constituição. Isso é uma hierarquia, tá ok? Pense na hierarquia da sua família. Lá tem a sua mãe e seu pai, né? E os demais são os filhos, vem abaixo, né? Vem abaixo do pai e da mãe, tá ok? Onde a Constituição é a norma fundamental e superior, que orienta todas as demais normas de um Estado. O pai e a mãe, que é a Constituição, né, vai orientar os filhos, tá? Que são as demais normas. Trazendo aqui um exemplo do nosso dia a dia para ficar bem sedimentado, tá? Esse entendimento. E lembrando, gente, este é o momento que eu estou compartilhando com vocês o meu estudo. Nós costumamos sempre aqui estar fazendo questões, né? Só que este é um momento de uma preparação específica que é necessário a leitura, né? Geralmente eu compartilhava com vocês só o momento de resolver as questões, mas agora eu estou trazendo um momento de leitura, de sedimentação, de forma de revisão também, para quem já conhece, tá ok? O conteúdo, mas vamos dar continuidade aqui, tá ok? O item 4, que é o poder constituinte. O conceito de poder constituinte poder constituinte é a máxima expressão da soberania popular. É o elemento fundamental para a criação de um Estado. Só é exercida em situações muito especiais e podem ser consideradas como o poder de elaborar ou
atualizar a Constituição mediante a criação ou acréscimo, a supressão ou ainda a modificação das normas constitucionais. Tá. Como eu falei para vocês, nós temos a elaboração da Constituição. E o poder é o poder de elaborar, né? Como eu falei para vocês, através de uma nova Constituição, né? Mas também pode ser para atualizar, como eu falei, que a Constituição de 1988 não é a mesma, porque houveram alterações, atualizações, para o direito poder acompanhar a sociedade, né? E nós temos aqui criações, né? Como eu falei para vocês, que o teve reformas, né? E as reformas acrescentaram novas leis, criaram novos direitos, né? Que tiveram acréscimos. A questão da supressão, eu não vou saber falar bem para vocês um exemplo, tá? Mas com certeza já houveram muitos acréscimos, né? Perdão, muitas supressões. Ou ainda a modificação das normas constitucionais. Aí nós estamos falando da titularidade, né? O 4.2. A titularidade do poder constituinte pertence ao povo. Como eu falei para vocês, o povo elege os seus representantes, né, que são os políticos, e votam as leis, certo? Que exercem essas prerrogativas por meio dos seus representantes eleitos em um processo democrático e participativo, e por meio do poder constituinte, que a sociedade expressa sua vontade política e estabelece os limites e as regras que regerão o Estado e a convivência social. O nosso direito, ele rege a convivência social. Você pode até pensar, não, mas nada a ver, eu nem vejo a eficácia da Constituição no dia a dia. Na verdade, você talvez não esteja atento, mas nós temos sim a eficácia da Constituição na nossa vivência do dia a dia, na convivência social com os demais, né? No caso, você tem o direito à propriedade. Se hoje você tem uma casa, sendo ela alugada ou uma casa própria, a nossa Constituição diz que todos nós temos o direito à propriedade, né? Também diz que a casa é um asilo inviolável, né? Nela não podendo penetrar à noite, né? E de dia somente com mandado judicial para prestar socorro em flagrante delito, em estado de necessidade e por aí vai. Quando você vê, muitas das vezes, eu já vi alguns casos, né, de shorts mesmo aqui no YouTube, que mostram policiais entrando na casa de uma mulher de madrugada. Ela afirma que era 5 horas da manhã e ela fala: cadê o mandado judicial? Aí ele vai e mostra o mandado judicial. Só que ela fala: mas são 5 horas da manhã, vocês não podem entrar. Tô até me empolgando já aqui contando o caso, né? Ou seja, eles entraram de uma forma irregular, porque por mais que eles tivessem mandado para entrar na casa, né, só pode a partir das 6 horas. Não está escrito assim na Constituição, mas é o entendimento da doutrina. E aqui eu já estou até mudando o assunto, né, porque nós estamos falando da titularidade, tá ok? Continuando a leitura, aqui é o ponto 4.3, que são as divisões do poder constituinte. A divisão clássica do poder constituinte é entre o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Como eu falei para vocês, ia chegar o momento de falar, né? Do originário, não é apenas o originário, mas nós também temos o derivado, tá ok? O poder constituinte originário é aquele capaz de criar uma nova Constituição sem estar limitado por normas pré-existentes. Como eu falei para vocês, a nova Constituição originária, ela rompe com a antiga Constituição, tá ok? Ela não tem mais que continuar com aqueles mesmos artigos, com aqueles mesmos direitos, tá ok? Geralmente exercido por uma Assembleia Constituinte eleita especificamente para esse fim, tá ok? Isso aqui é muito importante. Não é feito de qualquer forma uma Constituição originária, tá? Tem que ter uma Assembleia Constituinte eleita especificamente para este fim. Já o poder constituinte derivado, o poder de revisar
É, aí tá. Aí dentro do poder constituinte derivado, né? Aqui é o poder de revisar ou emendar uma Constituição existente, bem como de criar as constituições estaduais, tá ok? Vejamos a formas mais detalhada. Aqui nós temos o poder constituinte originário, que nós já falamos um pouco, né? É também conhecida como poder inicial. Isso aqui são palavras-chave, tá? Que podem cair na prova. Inicial, inaugural, cuja função é criar criar um estado novo, de diversos, de que vigorava em decorrência da manifestação do poder constituinte que a precedeu. Nós temos a característica, ela é formal, material, inicial, autônoma, ilimitada juridicamente, incondicionada e soberana, o poder do fato e de política, tá? Aí aqui, o formal é um ato de criação, de criação propriamente dita. A atribuição atribui uma nova roupagem constitucional a um complexo normativo. Formal, como eu falei para vocês anteriormente no vídeo, né? O primeiro vídeo aqui do canal. Formal porque tem uma solenidade, traz uma nova roupagem, né? Ela tá ali colocando uma forma específica. Ela é material porque ela diz, é, ela diz o que é a Constituição, ela materializa, ela sedimenta os direitos da Constituição, tá? Vem a ser como se fosse a forma escrita que vai colocar todos os nossos direitos. Ela é inicial porque ela inaugura uma nova ordem jurídica, como eu falei para vocês, traz novos direitos, traz novos deveres, tá? Autônoma, ela não precisa guardar vínculo com a anterior, tá? Ela tem autonomia para instituir a instituição de uma nova ordem. Ela é ilimitada juridicamente, não tem que se preocupar com o direito anterior, como eu falei para vocês. O direito anterior da Constituição passada não tem mais eficácia hoje. Por quê? Porque nós rompemos com a Constituição anterior. Nós estamos em uma nova Constituição. Nós não temos que nos orientar pelo direito anterior, tá ok? Aí nós temos também a incondicionalidade e soberania. Não tem que se submeter a qualquer forma pré-existente de manifestação. Muitas das vezes até parece repetitivo tudo isso que eu estou falando para vocês, mas são características, tá? Do poder originário. O poder de fato e político. Né, e o poder político é caracterizado como uma energia, uma força social, tem sua natureza como pré-jurídica, tá? Sua natureza como pré-jurídica. Observação: há uma perda da doutrina. Há uma parte da doutrina que defende que o poder constituinte originário encontra-se como limitação na noção de supraconstitucionalidade, quase não sai, dos tratados internacionais. Ou seja, os tratados internacionais em matérias de direitos humanos, isso aqui é bem interessante, tá? Guarde para o futuro essa informação aqui. Os tratados internacionais em matérias de direitos humanos devem figurar limitações à atuação do poder constituinte originário. Tal teoria é minoritária e ainda em nenhuma prova da OAB foi levantada. Mas é sempre importante ter esses conhecimentos, né? Vamos lá, para a forma de expressão. Ela foi outorgada, né? Que é caracterizada pela expressão unilateral do agente revolucionário. Porque o povo, né, vai constituir uma assembleia para esta finalidade, está dando poder para esta Assembleia Legislativa de uma forma unilateral, certo? Porque nós vamos ver a Assembleia Legislativa como um único ente, vamos falar assim, tá? Não é este nome que se dá, vamos ver como uma única figura que vai ter o poder de revolucionar, tá? Trazer uma inovação.
Aí aqui, ó, como eu falei para vocês, a Assembleia Nacional Constituinte, eu falei Assembleia Legislativa, tá? Perdão, é a Assembleia Nacional Constituinte. Nasce com a deliberação da representação popular. Como eu falei para vocês, o povo, né, elege a a Assembleia Nacional Constituinte para esta finalidade. É que a gente já fica tão viciada, né, nas palavras quando a gente vê, por exemplo, a parte Assembleia. Aí a nossa mente já quer complementar. Assembleia Legislativa, mas não é, tá? Assembleia Nacional, tá ok? Importante, o Brasil não admite declaração de inconstitucionalidade na norma constitucional originária. A norma constitucional originária, que é aquela de 1988, ela não pode ser considerada inconstitucional, tá? Falei já para vocês, eu acredito que não foi no vídeo passado, muito importante vocês ir lá conferir o vídeo passado, que eu falei um pouquinho sobre a inconstitucionalidade, que é o exemplo quando a mãe, que é a Constituição, né, tem os filhos que vão contra a autoridade dela, vão contra o que ela fala. Neste momento, quando os filhos vão contra o que ela fala, que pode ser uma lei civil, uma lei estadual, uma lei federal, fala algo contra o que a mãe está dizendo, ali nós podemos considerar aquela lei inconstitucional, tá? De uma forma bruta que eu estou explicando para vocês, justamente por serem fruto do poder constituinte originário, tá ok? Vamos lá, decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao poder constituinte originário. A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte, redundantemente chamados de originários, não estão sujeitos a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, de ordem formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Já as normas produzidas pelo poder reformador, né, o poder reformador que nós já falamos um pouquinho anterior, né, esses têm por sua validade a eficácia condicionadas à legislação que recebem as ordens constitucionais. Daí a necessidade de obediência das emendas constitucionais, as chamadas cláusulas pétreas. Aqui eu ainda não abordei com vocês, mas quando nós temos uma emenda à Constituição, que eu já falei um pouco com vocês sobre elas, que devem ser elaboradas pelo Congresso Nacional, com 3/5 nas duas casas do Congresso Nacional, por 2 turnos em cada casa, essas emendas constitucionais, por mais que elas sigam todos esses ritos bonitinho, esta forma, né, que está escrito na Constituição, elas não podem ir contra cláusulas pétreas. O que são as cláusulas pétreas? São os direitos fundamentais que nós temos, certo? As cláusulas pétreas envolvem ali direitos fundamentais, direito à vida, liberdade, saúde, entre outros, propriedade, um exemplo também. Vai proteger também ali a nossa forma de votação, que é a direta, secreta, tá? Vai ali também proteger demais especificações da nossa Constituição que não pode ser modificada. Também é um exemplo de cláusulas pétreas a forma federativa de Estado, que eu já falei com vocês. O que é a forma federativa de Estado? É como o Brasil se divide em estados. Ali nós temos o Pará, nós temos a Amazônia, o Acre, nós temos ali o Maranhão, nós temos São Paulo, nós temos Rio de Janeiro, nós temos vários outros estados que não podem se separar, tá ok? Esta é a forma federativa, é ali uma união dos estados em estados. Aí tá, continuando, eu dei uma voltona, né, para explicar uma coisa pequenininha, mas tá tudo certo. Aqui, letra B. É o poder constituinte derivado. Nós temos o poder originário, certo? E agora nós temos o derivado. Aí vamos explicar mais um pouco. É denominado como instituição, é denominado como instituto constituído secundário, ou seja, segundo grau. O poder constituinte derivado é criado e instituído pelo poder constituinte originário. Tá. Primeiro nasce a Constituição originária, certo? Depois que nasce a Constituição originária, nasce junto com ela o poder constituinte derivado.
porque o próprio nome já faz uma referência. Ele está derivando da Constituição originária. Ele é um exemplo, vai criar as constituições estaduais, tá ok? Só para já adiantar para vocês poderem ir já imaginando. É um poder limitado, tá? Porque nós temos ali no poder originário que ele é ilimitado, ele não se vincula a nada, ele não respeita nenhum direito anterior a ele está rompendo com tudo, ele é como se fosse um novo ordenamento jurídico. Já aqui o poder constituinte derivado, ele deriva da Constituição originária, vai criar as constituições estaduais e ele precisa ser limitado, ele só vai poder legislar aquilo que a Constituição Federal permite, tá ok? A sua atuação é condicionada ao poder constituinte originário. Já até expliquei um pouquinho aqui na minha fala, né? Possui previsão constitucional e encontra tanto a sua forma quanto as suas possibilidades de atuação expressa no texto constitucional, ou seja, o dever derivado, tudo o que ele pode fazer está escrito na Constituição. Se o poder derivado vai criar uma Constituição, vai ter que analisar o que está escrito na Constituição, né? Que os estados eles podem se organizar de tal forma a criar a sua Constituição da forma que não violem os direitos da Constituição, não violem as formas pré-determinadas na Constituição originária. Vamos aqui, nós temos a subdivisão, tá ok? Deste poder constituinte derivado, tá ok? A primeira que é o poder constituinte derivado, é o reformador, é o derivado reformador. Tem capacidade de modificar a Constituição por meio de um procedimento específico, tem natureza jurídica, ele é delimitado juridicamente. Suas manifestações aparecem de formas de emendas constitucionais, o poder de reforma por meio das emendas. Quando nós falarmos de emenda à Constituição, nós sempre vamos lembrar do poder derivado reformador, que serve para atualizar a Constituição conforme a nossa sociedade, que serve para incluir ou retirar direitos da Constituição, tá ok? Aí que a forma pré-estabelecida é no artigo 59, para inciso 1º e artigo 6º. O poder de reforma por meio de emendas pode, em geral, se manifestar a qualquer tempo, em geral, tá? Em geral pode se manifestar a qualquer tempo, porque como eu falei com vocês no vídeo anterior, as emendas constitucionais, elas têm, em regra, possibilidade de se manifestar a qualquer momento. A exceção, como eu falei para vocês, é que não pode ser emendada a Constituição em estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, tá ok? As bancas, elas gostam de ir ali, tá ok? Nessa exceçãozinha, que é um caso à parte, né? E aqui, nós temos aqui também que sofre limitações materiais, circunstanciais, formais, algumas vezes temporais. Temporais, essa que eu falei para vocês, tá? Pode ser, em alguns casos, circunstanciais também, tá? Este pode consistir em alterar pontualmente uma determinada matéria constitucional, também pode ser adicionando, suprimindo, modificando as linhas, incisos, artigos da Constituição. Exemplo, no artigo 60, parágrafo 4º e incisos, tem as cláusulas pétreas, como eu já falei para vocês, né? Também há a possibilidade de emenda à Constituição na vigência do Estado. Essas aqui são as exceções, né? Que não podem ter emendas à Constituição, que são as hipóteses aqui de vigência de estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, certo? Como eu falei para vocês. Importante, pelo fato das emendas constitucionais decorrerem da atuação do poder constituinte derivado, as emendas encontram-se têm limitações, né, formais e materiais. Portanto, emendas constitucionais podem ser declaradas inconstitucionais. A emenda constitucional, quando ela é criada, ela é inserida dentro da Constituição, tá? É como se fosse assim, nós temos a mãe e os filhos.
A emenda à Constituição, ela vai estar aqui, grudada na mãe, tá ok? Ela não se separa da mãe, ela está dentro do texto constitucional, ela está no meio dos artigos, ela se torna um artigo, ela se torna um membro da Constituição. Só que, por ela ser derivada, por ela fazer parte do poder constituinte derivado reformador, ela pode vir sofrer a inconstitucionalidade se por um acaso ela violar outro artigo da Constituição. É como se fosse um exemplo bruto, tá, gente? Aqui nós estamos, a Constituição é como se fosse um ser humano e a emenda constitucional é como se fosse um transplante de órgão, tá? Que nós vamos transplantar na pessoa. Se por acaso essa emenda constitucional, que é um órgão, um exemplo, ela venha dar algum problema, o corpo não vai aceitar ela, certo? Então ela vai ser expulso. Esse órgão vai ser expulso, o nosso organismo não vai aceitar, certo? É um exemplo grotesco, tá, gente? Isso aqui é só mesmo ilustrativo. É o caso da emenda constitucional. Se a emenda constitucional ela for considerada inconstitucional, né? Ela vai ser o quê? Vai ser expulsa da Constituição. Quando ela for expulsa da Constituição, nós chamamos de inconstitucionalidade, tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido. O poder constituinte derivado decorrente. Agora nós vamos falar deste item aqui, mas nós vamos falar dele no próximo vídeo, tá? Porque este vídeo aqui ficou bem grande. Eu agradeço a vocês por terem ficado até o final do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!